Então vamos lá, gente, para outro estudo, Neemias. E Neemias vai nos mostrar que Jerusalém tinha um poço com o nome do Deus Israel, com o nome do dragão. Jerusalém tinha um poço do dragão. Até hoje, todos sabem que este poço existe. Só o mundo que não sabe, né? Que eles ocultam de vocês. Então, Neemias vai nos mostrar que em Jerusalém tinha um poço com o nome do Deus Israel, o poço do dragão, porque eles eram adoradores do dragão de Israel. Vamos lá. Sucedeu, pois, que Neemias 1, gente, ele até chora, entendeu? Que ele ficou sabendo como é que estava a situação de Jerusalém. O diabo não falava que habitava lá, que ele era o bonzão, tudo, mas volta e meia Israel era destruída, né? De tantas iniquidades que eles faziam. E depois foi pelo Messias, né? Só que o Messias só não explodiu Jerusalém, tirou toda, quase dá uma limpada na imundícia. Tá bom? Foi o que o Messias falou. Por vocês matarem todos os homens justos na terra, né? Sua casa cairá sob essa geração. Jerusalém vocês não quisestes, vocês preferiram o dragãozão que mora aí, né? Que eu vim bater na porta de Jerusalém. Vocês preferiram o dragão, então a vossa casa ficará deserta. Israel inteiro, os que não foram quase que exterminados, saíram de lá. Uma profecia que o Messias fez se cumpriu em 70 com Tito. Tá bom? Então vamos lá. Mateus 23, do versículos 35 ao 38, explica isto. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Vamos lá ver. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse o rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade ao lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as duas portas ao fogo. Então foi o que aconteceu, ele estava contando ao rei o que aconteceu com Jerusalém. E o rei me disse, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Então, o rei aí falou, o que você quer que eu faça? Então, agora ele vai estar explicando. Ele orou para o chifrudão, né? Vamos lá ver o que o chifrudão fala depois da oração. E disse o rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envias ajudar as cidades dos meus sepulcros do meu pai, dos meus antepassados, onde meus pais morreram, né? Para que eu a reedifique. Então vamos lá. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto com ele, quanto durará a tua viagem? Quanto tempo? Quanto voltarás? E aprove ou ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Disse mais o rei, se é o rei parece bem, deem-se cartas para governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Então, para não ver que ele é fugitivo, para não ter problema nenhum, entendeu? Que ele está numa missão real de outro rei para chegar de um canto para outro. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa. Então tinha uma floresta, que era quando o rei precisava de madeira, era ali que ele pedia, né? Ou algo assim. Então vamos lá ver.
entrar, segundo sobre mim, guardar as flores da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes a carta do rei, e o rei tinha enviado como capitães, exércitos e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Então, ele não gostou não, tá? Que eles foram lá. Esse daqui não gostou não, esse Sambalate aí. Sambalate. Eu cheguei a Jerusalém, não gostou, mas não tem problema, foi do mesmo jeito. Vamos lá. Vamos a este conto aqui, né? Eu cheguei a Jerusalém e estive lá por 3 dias e dei... 3 dias, e de noite me levantei, eu e os poucos homens que foi comigo, não foi muitos homens. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Então ele só foi com o cavalo dele, né? Provavelmente era um cavalo. Versículos 13. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão. Na fonte do dragãozão Dragon Ball Z. E da porta do esterco. Então, vocês sabem que tem uma fonte lá em Israel que é a chamada fonte do dragão. Era chamada fonte do rei. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. É normal, não é, gente? O pai jogou o dragão aqui na terra e se fosse Deus, o Deus de Israel, ele faria uma fonte com o dragão, né? Para exaltar. E o dragão era um dragão, era uma estátua, tá, gente? Nós sabemos que não podemos adorar estátua, tá bom? Que estátua, provavelmente quase que todas, incorpora as entidades, tá, gente? Isso já tem até estudos aí, tem até vários museus que as estátuas se mexem, tudo, tal, tá, gente? Vocês podem procurar vídeos no YouTube, os museus têm câmera, não tem ninguém ali, as estátuas ficam se mexendo, tudo, tal, porque provavelmente estão incorporadas. Ou algo assim, tá bom? Então vamos lá. Então tem a fonte do dragão, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as portas, tal, não haviam sido destruído pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei. Ele foi à porta da fonte do rei. Mas tinha... Então vamos lá. Então tinha a fonte do rei e tinha a fonte do dragão, que é pro lado de fora, tá, gente? A fonte do dragão é pro lado de fora. E vamos continuar com o caso aqui. Vamos ver aqui onde que ele vai parar aqui. Mas ali não havia espaço para o meu animal passar, por isso subi ao vale da noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei. Então vocês sabem que tinha uma fonte em Jerusalém, para o lado de fora. Eu vou trazer a foto aqui, vou mostrar para vocês, tá? Para o lado de fora, gente. E esta fonte, ela tinha a imagem do dragão nela, tá? Vou trazer aqui depois para vocês. Então vamos lá. Porque o dragão gosta sempre. O dragão desceu aqui, ele queria ser o Altíssimo, gente. Ele desceu aqui, ele continuou querendo ser o Altíssimo. Ele não mudou. Não é só porque um bandido muda de casa, muda de cidade, que ele vai deixar de ser bandido. Não. Ele tem aquela maldade no coração dele. Então ele trocou de lado só. E ainda mais e o ódio que ele tem do pai, né? Então por isso que ele fazia todas as coisas que ele fazia. De ódio do pai. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Sapiens, e engana o mundo inteiro. Então ele mostra quem ele é, tá, gente? Onde que Jerusalém tem uma fonte chamada dragão?
Você acha que é por acaso? Não, ele está mostrando ali quem ele é. E ele mostrou também para a bicha louca Davi, para Isaías, para Jó. Jó o Leviatã é ele próprio, entendeu? Por que você diz isso, Ed? É porque o Pai criou nós para nós estarmos por cima de todos os animais. Tá entendendo? O Pai colocou nós para estarmos acima de todos os animais. Nós somos a coroa da criação. E o Leviatã, que o diabo fala lá em Jó, é um animal que nenhum homem pode enfiar um anzol na sua queixada. Então ele não é cria do Pai. É isso que vocês têm que entender. Mas não é tão difícil entender. Tá, gente? Então vamos lá. Vamos aqui no nosso conto aqui tudo. Então vocês sabem que ali tem... eles fizeram um poço para o rei deles, né? O grande chifrudão, né? Então vamos continuar narrando aqui. Salmos. Olha o chifrudo. Então o chifrudo, ele nos dá pista, entendeu? Se você correr as escrituras, você pega. E se você não correr? Não, você não pega nada. Você fica aí sendo enganado. Porque o diabo caiu aqui, como está em Apocalipse 9 ali, capítulo 12, versículo 9, engana o mundo inteiro. Então o que acontece? Você vai continuar sendo enganado. Entendeu? Porque ele engana o mundo inteiro. É o que está falando ali. Então você vai continuar sendo enganado. Tá bom? Vamos lá. Salmos 18. Toda vez que Davi, bicha louca, invocava o dragão, aparecia. Só quando ele estava já no leito de morte, como está ali em Salmos 88, ali o dragão não veio e ali ele foi jogado às trevas, né? Ali ele foi aprisionado nas trevas no inferno. Então Davi, bicha louca, aqui na angústia invocou o dragão. O dragão, no versículo 8, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Isso não é o Pai, né, gente? Nós somos imagem e semelhança do Pai. Isso não é Pai, né, gente? É por isso que eu falo, se vocês não pegam, porque o Messias falava os mistérios do reino do céu em parábolas. Aqui a palavra do Messias é de não, mas através das pequenos gestos, das pequenas coisas é que você pega a verdade. Tá entendendo? Olha aí, ó. Isso daí nós somos... alguém aí é semelhança a essa porcaria aí? Eu não sou. Entendeu? Eu não sou. Então, Salmos 18... Então, aí, ó, vamos continuar. Salmos 18. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava sobre os seus pés. Fez das trevas o seu lugar oculto. O Pai sequer quer trevas nele, gente. Então esse não é o Pai. Ele nos dá sinal. Ah, alguém te falou. Você viu lá. Por que você não acreditou na palavra do Pai? O Messias falou que você tem que crer e ter fé nele. Olha, o resplendor da sua presença, as nuvens se espalhavam e da sua saraiva brasas de fogo. Isso não é o Pai, gente. Continuemos. João capítulo 1, versículos 1, do versículo 5 e 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e nós anunciamos que Deus é luz e sequer há trevas nele. Então não é esse dragãozão que Davi invocava. Não é o dragão que Davi invocava, gente. Vocês estão entendendo? Então não é tão difícil também de entender, tá, gente? Então vamos continuar, entendeu? Se andarmos com o dragão, mentimos e não praticamos a verdade. É porque o dragão mente, o dragão engana o mundo inteiro. O Messias falou que vocês têm por pai o diabo, ele é o pai da mentira, ele não se firma na verdade. É isso que vocês têm que entender. Se vocês não entenderem as narrativas do Messias, vocês nunca vão pegar nada. Não é que vocês não vão pegar, é que nunca vocês vão pegar nada. É sutil, gente. É sutil, o engano é sutil. Você vê que está engano lá por umas partes sutis, entendeu? Então vamos lá.
Vamos para Lucas, capítulo 8, versículos 16 ao 18. E ninguém, acendendo uma candeia, coloca ela sobre um vaso. Que dentro do vaso ela não vai iluminar nada. O vaso é escuro, geralmente era de barro, então não vai iluminar nada, né? Ou põe debaixo da cama. Eu vou colocar uma luz embaixo da cama para ninguém ver. Não. Você coloca ela no alto, entendeu? Para que todos entram e vejam a luz, porque não há coisa oculta que não venha a não há coisa oculta que não seja se manifestar na luz, saber vir à luz também. Então vocês não têm, viu gente? Vocês não têm mais agora falar assim, eu não sabia, eu sabia. Vocês sabiam sim, vocês que não acreditaram no Messias. Tudo está vindo à luz, gente. Entendeu? Tudo veio à luz. E vocês preferiram mais o Deus das trevas do que da luz. Então, é tudo manifesto. Todas as obras são manifestos, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ver depois que eu vi, que qualquer que não tiver até que parecer ter, lhe será tirado. Então, o reino de Deus foi tirado de quem? Eles não falavam que eles tinham o reino de Deus? Até aquilo lá que não parece ter vai ser tirado. Não, é porque eles não tinham. Parece que eles tinham, mas eles não tinham, porque o reino deles era só da terra. E o Messias tirou o reino da terra. O Messias tirou o reino de Deus, ele tirou o reino da terra. É isso que vocês têm que entender. O Messias tirou os dois reinos dele, tanto da terra quanto o do céu, entendeu? Isso é, se vocês acreditam no Messias, tá, gente? Então, tudo está sendo revelado. Basta vocês quiserem pegar ou não. Eu vejo que muitos não pegam, entendeu? Não querem tirar a venda. Preferem mais as trevas do que a luz. Isso é normal, porque a porta do entendimento é para poucos. E serão poucos que passarão no reino dos céus. Então vamos lá, vamos trazer aqui a foto da fonte do dragão que ficava do lado de fora da Jerusalém, que eles já mostravam. Olha quem está aqui! Olha quem está aqui! Que é a cidade do grande rei. Grande rei desta terra. Vocês sabem que o Messias falou que o reino dele não é desta terra. Então vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. Na cultura hebraica bíblica, o dragão representava a morte e o mal. Então por isso é que vocês não sabem. Antes da bicha louca Davi tomar posse de Jerusalém, ela era chamada de Salém. Lá existia o fator Melquisedeque, um fator espiritual de justiça e de paz. Então ela era uma cidade que tinha justiça e paz, até o dragão entrar lá. Na hora que o dragão entrou, nunca mais teve justiça e nunca mais teve paz. Pode ver que ela foi destruída aqui e está sendo agora de novo restaurada. Mas também o Messias destruiu ela, né? O Messias tem todo o poder e autoridade. O Messias, ele destruiu essa cidade, tá? Através de uma profecia, tá? Ele só destruiu, Ed? Não. Ele tirou todo mundo de lá. A casa ficou vazia. Então vamos lá. Então esse símbolo aí do dragão é a morte e o mal. Por isso que o dragão está direto dentro da Bíblia dos judeus. Esta figura aparece no Apocalipse e é repleta de simbolismos. Neemias teve que olhar para aquele fonte que na verdade estava com a imagem de um dragão. Então, aquela fonte, ela estava com a imagem do dragão, viu, gente? E Neemias olhou para ela, teve que olhar para ela, tá? Vocês estão entendendo? Neemias olhou para a imagem, para a fonte da imagem do dragão.
porque a fonte era do dragão. Ficava na frente de Jerusalém para eles saberem com quem eles estão mexendo. Na verdade, muitos simbolismos tem, né, gente, tudo isso, né? E nós temos que pegar e entender o simbolismo. Então, a imagem do dragão representando a morte e pensar como a vida surgiria novamente dali. Porque era isso que o dragão fazia. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, ele faz descer a sepultura e faz subir dela novamente. Aí o que acontece? O Messias vem, lá em Hebreus capítulo 2, e o que o Messias diz? Ele veio para que com a sua morte aniquilasse quem tinha o império da morte, ou seja, o diabo. O diabo tinha o império da morte, o diabo é esse dragão aí, ele fazia descer a sepultura e fazia subir dela novamente. Ele diz isso, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. E por isso que eles sabem que o dragão, ele é tipo um fênix. Um fênix é um dragão. O fênix também lembra a um dragão, entendeu? Ele faz a morte, ele faz o mal e a morte, ele faz aqui a imagem do dragão, representando a morte e pensar como a vida surgiria novamente dali. Então ele faz matar e subir novamente. Era isso que o dragão fazia, o Deus de Israel. Até o Messias vir, lá em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, pegar o império da morte do dragão. Então, do diabo, lá está escrito diabo. O diabo é o dragão. Diabo, o dragão, antiga serpente, é tudo o mesmo nome. Satanás, é tudo o mesmo nome, entendeu? É os apelidos dele. Então, é o opositor, né? Então, gente, não é tão difícil, tá, da gente pegar. Aqui, de novo, é um estudioso falando a respeito do dragão e da fonte lá de Israel. Vamos ver o que ele fala. Em Neemias, capítulo 2, versículo 13, né, há uma referência a uma fonte do dragão. Em hebraico é Renahim, é o dragão do capeta, é o próprio capeta, o Deus de Israel. Jerusalém. E de noite sai pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E completei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Isso é muito curioso, diz esse estudioso. Isso é muito curioso, porque há muita gente que se sente verdadeiramente ofendida quando se diz que há mitos na Bíblia. Ora, uma fonte do dragão não pode ser outra coisa que não mito. Não é mito não, gente. É a fonte do dragão mesmo, entendeu? Então, vocês estão entendendo como é tão complexo assim, como esse mundo esconde isso de nós? Você acha que o pai lançou o dragão para a terra e o pai habitava... Se o pai habitasse em Jerusalém, ele faria uma fonte com a imagem do dragão? Vocês acham que isso aconteceria? Claro que não, né, gente? Então quem fez a imagem do dragão e a fonte foi ele próprio, foi ele que foi jogado à terra, o pai ficou lá em cima. O céu fez festa, quem foi lançado aqui foi o dragão. Então quando ele roubou Jerusalém dos jebuseus, ele fez essa fonte. E falou que habitaria lá para eternamente, entendeu? Que habitaria lá eternamente. Então é o dragão que está lá, tá, gente? Que estava, né? O Messias sentou a bota nele, né? Então vamos lá, vamos continuar mostrando uns contos aqui. Números capítulo 21. Então o diabo mandou entrar o povo de serpentes ardentes. Então ele sempre usa, ele tem que mostrar a face dele, ele tem que mostrar a metodologia que ele usa, entendeu? Olha aí, ó, serpentes de novo. Ele mandou serpentes no povo, o dragãozão.
de Israel. Pricando o povo, morreu muita gente. Então ele é, até hoje, os malignos, porque maligno é quem faz a obra do inimigo, do diabo. Usa dessas artimanhas. Eles pegam o que eles aprenderam aqui com o diabo, com Deus de Israel. Eles fazem os 3 pilares. Eles montam, esse Deus vagabundo, lá em Números 11, estava dando um maná. Eles estavam até chorando, que eles queriam comida, porque o maná do céu era horrível, e estava fazendo a alma deles, não é o corpo não, a alma deles secarem, tá? E eles estavam secando. Aí o que acontece? Aí esse Deus aí chupacabra e tudo, ele manda as serpentes. Então em Números 11 eles estão reclamando que eles estavam com vontade de comer os peixes lá que eles comiam no deserto, né, tudo. Então, e vocês sabem que o pai não dá peixe, como está em Mateus capítulo 7. Vocês sendo maus, se teu filho te pedir peixe e você não tem coragem de dar uma serpente, imagina o Pai do céu que é todo bondoso. Então o pai, o Messias é sutil, né? Não é para qualquer um pegar as mensagens do Messias, por isso que a grande maioria não pega. O pai não mandou a serpente, gente. O pai é todo bondoso. Foi o vagabundo desse dragão aí de Israel. Então vamos lá, vamos continuar aqui nossos causos. Então, porque o povo veio a Moisés, tal, mandou fazer pecado, tal, o Senhor contra ti, oremos, tal, tudo, então. E disse o Senhor a Moisés. Então, ele falou que pecou porque ele estava com vontade de comer a comida que o próprio Deus fez com a gente, e o diabo estava dando maná do céu, né? E disse a Moisés, faz teu uma serpente ardente. Então ele está voltando atrás uma própria narrativa dele, por isso que o Messias falou, vocês têm por pai o diabo, o pai da mentira. Vocês têm por pai o dragão, o pai da mentira. Então, porque se ele deu uma lei para não fazer, por que ele faria para fazer agora? Ele mesmo poderia curar sem fazer isto. Então, o diabo disse a Moisés, faça uma serpente ardente, põe nela sobre uma haste, e será que viverá todo que tendo picado olhar para ela. Então o diabo, ele faz esse método que até hoje os filhos do diabo fazem isso com a gente, tá? É os 3 pilares. Eles criam uma doença, criam um caos, dão a cura através de vacinas, mas na verdade ultimamente é o contrário, nem a vacina está curando. Mas não é esse o caso aqui. Eu estou falando só da metodologia que eles usam, tá? Eles fazem o caos, coloca você dentro do caos, depois a salvação vem através dele, do caos que ele próprio te colocou lá dentro. Estão entendendo? É isso que eles fazem. Eles fazem o caos, coloca você dentro do caos tudo, e é ali que eles se dão a solução do próprio caos que ele colocou. Aí esse vagabundo aqui tudo fala que para fazer as serpentes, mas vamos a ver o que ele diz em Êxodo 20. Talvez ele tenha amnésia, talvez ele sofre, né? Talvez ele esquece, por isso que ele tem um livro da vida dele. Porque ele esquece. O livro da vida não é do pai, tá, gente? O pai já sabe quem vai ser salvo desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, tá? Tem os vasos de ira e os vasos de glória. Então o pai já sabe, antes dele te formar, se você vai... Ele dá a chance para todos, mas ele conhece o coração das pessoas. Então ele sabe que você, mesmo ele tentando fazer de tudo para te resgatar, você não vai conseguir. Porque você é um vaso da ira, você foi criado para a perdição. Tá? Depois eu vou mostrar os vasos da ira. Então, aqui ele muda completamente, né? Em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura. Então, por isso que ele é o pai da mentira. Você acha que é pai? Você acha que isso é Deus, gente? É uma bichona. Tem vagabundo que tem mais honra do que esse cara. Do que esse Deus aí, do que esse dragão aí. Tá entendendo? Olha aí, ó. Olha o que o dragãozão fala aí. Não fazer imagem de escultura, nem alguma semelhança do que acima nos céus, nem embaixo na terra. Não é embaixo da terra, tá? Eu peguei um acéfalo aí que ele falou, você não tá vendo que é embaixo da terra? Né?
Olha, eu vou te falar um negócio, viu, meu? Pra eles defender o diabo, eles falam de tudo, tá? Até ser ridicularizado, eles gostam de ser. E já pega um cara sarcástico como eu, aí eu ridicularizo mesmo. Entendeu? Aí eu sento a bota mesmo. O cara me falar um negócio desse, né? É embaixo na terra, tá? Não é embaixo da terra, tá, gente? Então, tá aí tudo. Se alguém um dia... Porque tem... Eles, para defender o diabo, eles fazem de tudo. Não te curvarás a ela e nem a servirás. Não te curvarás a ela, mas ele mandou curvar, ele mandou se prostrar lá para a serpente. Esse é o Senhor teu Deus que é zeloso. Ah, mas se você fosse zeloso, você dava o que eles estavam pedindo, a comida que eles estavam pedindo, porque depois você deu. Na hora você não deu, mas depois para frente você deu. Então o diabo é assim, né, gente? Ele gosta de causar, né? Só morte e destruição, roubos e tudo que é demais. Então vamos aqui o que o Messias fala em João 8,44. Vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, o dragãozão. É o dragão. Ele não se firma na verdade. O Messias mentiu. Israel tem por Deus o diabo, o dragão, e ele não se firma na verdade. Porque não há verdade nele, é o pai da mentira. Então, sabe aquela serpente que o diabo mandou fazer? Aquela serpente já era uma serpente de outros povos, era um deus. O diabo mandou eles adorarem outro deus, brincando com a cara deles. A serpente é chamada de Neustã, o deus da cura, do paganismo antigo. Então esse deus Neustã é o deus da cura. E eles chamavam mesmo de Neustã, Ed? Chamavam? Vamos lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ele tirou dos altos e quebrou as estátuas, que além desse deus eles adoravam outros, né? Deitou abaixo dos bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Ué, Moisés fizera e o diabo esqueceu. O diabo esqueceu da serpente de metal que Moisés fizera e eles continuavam adorando essa serpente. E essa serpente, ela tinha o nome de um deus pagão, porque foi o diabo que mandou eles erguerem. Ué, o diabo não falou que era zeloso ali? Eu sou zeloso, tudo. É zeloso. Você não... Por que não mandou, então, já eles pararem de adorar a serpente? Porque o diabo é isso que ele faz, gente. Ele usa... Você está adorando as coisas sem você mesmo saber, entendeu? Ele faz isso. Você está adorando um deus pagão sem mesmo você saber. E até hoje, depois ergueram essa serpente lá, e até hoje ela está lá, tá? Essa serpente Neustã, tá? Quando mandou derrubar aqui, ergueram de novo. Eu vou mostrar para vocês agora. Qualquer pessoa que for em Israel, tá essa estátua lá, da serpente. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, tal. Fez debaixo da serpente de metal. Não fizera, portanto, até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Então eles sabiam que era a serpente, Neustã. E o diabo? Se os filhos de Israel sabiam, o diabo não sabia? Sabia também, gente. Sabiam também, entendeu? O diabo fez de propósito. Você acha que o diabo não sabia? Ou Deus não é onisciente? O diabo não é, o Deus de Israel não é. Mas que para adorar um Deus pagão, não, ergue aí, um anjo caído. Deus pagão nada mais é do que demônios, gente. É anjo caído. É isso que vocês têm que colocar em mente. Eu sou teu pai, adora um anjo caído para mim. Vocês estão entendendo? Não bate. Não bate. Eu sou teu pai, eu sou teu Deus, adora aí um demônio. Porque anjo caído é demônios, gente. Os anjos caídos se transformaram em demônios. Então você percebeu que nós começamos ali em Neemias, que eles adoravam o dragão, né? Fizeram um poço para o dragão na frente de Jerusalém. E o diabo continua fazendo isto. Sempre fazendo isto. Não tem segredo, tá, gente?
Então aqui eles chamavam ela de Neustã. Quem ensinou eles chamarem ela de Neustã? Com quem que eles aprenderam? O diabo que mandou. O diabo não sabia que eles iam adorar ela, chamando de Neustã? O diabo que mandou adorar ela? O diabo que mandou adorar essa imagem aí, essa estátua. Continuemos, Mateus capítulo 5, versículo. Agora o Messias vem já sacudindo a poeira, né? Então vamos lá. O Messias chegou chegando com essa raça aí que adorava o capeta. O Messias não teve brincadeira com o Messias, não. O Messias chegou chegando. O Messias falou, tentou salvar, tinha vários povos na terra, mas o único perdido era estes, tá bom? Esses daí, eles eram perdidos, a casa perdida de Israel. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Então o diabo mandava jurar, eu vou trazer aqui. O diabo, Deus de Israel, mandava jurar, e agora está falando, ouvistes o que foi dito lá atrás, o diabo mandava jurar, eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Ele está quebrando as pernas do dragão. De modo algum, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, pelos cabelos, nem por Jerusalém, a cidade do grande dragão. Tem um grande rei aqui. Ele conseguiu, o Messias aqui está falando, nem para o céu, porque a cidade é o trono do Pai, o Pai está no céu, e nem para Jerusalém, a cidade do grande rei, espiritualmente, gente. Tinha grande rei na época do Messias? O Messias é burro, hein, gente? Não tinha rei nenhum em Jerusalém, e o Messias fala para não jurar. E depois o Messias teve rei? Também não. Messias é burro, hein, Ed? Messias é tão burrão, né? Messias não sabia que não tinha rei em Jerusalém, mas ele está falando de espiritual, o dragãozão. O dragão falava que morava lá, habitava lá. Vou trazer para vocês. Então, não é para jurar para os céus, que é o Pai habita lá, e também nem para... Mas o dragão mandava jurar por Jerusalém, Ed, mas o dragão não é o Pai. Não jurarás pelo fio da tua cabeça, em Mateus 5,37. Dizei somente sim, sim, não, não. Tudo o que passa disso é de procedência maligna. Então você sabe que o dragão de Israel é procedência maligna. O Deus de Israel, Deuteronômio 29, versículos 12. Para entrardes na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus fez hoje convosco. Então, a aliança do diabo tinha que jurar, para que hoje confirme seu povo e que seja por Deus, como tem dito e como jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então o dragão jurou para todos também, teus pais Abraão, Isaque e Jacó, e não somente convosco faço essa aliança e esse juramento. O diabo mandava jurar, gente, a aliança dele é o juramento, que o Messias desfez. Acabei de ler para vocês. Mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e aquele que hoje não está aqui conosco. Então não está difícil a gente entender, né, gente, que o Messias ele veio desfazer as obras do diabo, do Deus de Israel, mas ele falava em parábolas, para que nem todos tenham conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Zacarias capítulo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ei que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Então ele está falando que ele vai salvar o povo dele. E traz-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vossas mãos, nesses ouvistes essas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Perfeito? Então, o que ele está falando? Ele está falando que ele vai buscar o povo dele do Oriente e do Ocidente, que ele será
ele salvarei o meu povo da terra do Oriente e do Ocidente. Então ele vai salvar e vai levar todos para Jerusalém, né? Que ele é o Senhor dos exércitos. E ele traz-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém e eles serão meu povo. Então ele está falando que ele vai trazer todos eles para Jerusalém e serão meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Vamos ver o que o Messias falou a esse respeito. Será que isso aconteceu? E aí ele fez um templo para ser edificado, tudo tal, que ele ficaria lá no templo dele, que é o Senhor dos Exércitos. Então vamos lá ver o que o Messias disse aqui em Mateus 23, versículos 35 e 36. Para que sobre vós caia todo o sangue dos justos que foi derramado sobre a terra. Então os israelitas mataram todos os homens bons da terra. Justo é bom, tá, gente? Injusto não é bom, tá? É mal. Então eles mataram todos os homens justos, desde o sangue de Abel, o justo. Então eles mataram até Abel também, tá? É o Messias que está falando, não sou eu. E por causa disso o Messias fala no versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Então o Messias está fazendo um julgamento aqui nessa terra para eles, tá? E fez essa profecia. E olha o que ele fala agora no versículos 37. Ó, Yud-He Vav-He, que trouxe todos vocês para Jerusalém. Por isso que ele fala, Jerusalém, Jerusalém. Por que matastes os profetas? Porque o diabo morava lá. O dragão. Não é à toa que na frente ali de Jerusalém tinha o dragão. Tinha o poço do dragão. E como a galinha junta os seus pintinhos, vocês não quisestes. Então o Messias tentou ajuntar eles, mas eles não quiseram. Eles preferiram ficar com o dragão. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Então a casa de Israel ficará deserta. Não tem segredo, gente. O Messias tirou o dragão da própria casa dele, onde ele falou que ia reunir todos os povos dele, ia reunir ali, em Jerusalém. E o diabo falou que habitaria ali no santuário dele e tudo. E o Messias deixou essa casa deserta. O mais importante disso tudo é que o diabo, ele sempre nos dá as pistas, tá, gente? Que ele faz algo para ser adorado. No caso aqui tudo, eu vou depois colocar um vídeo aqui da serpente, que é adorado até hoje, tá? Mas o importante de tudo é que Jerusalém tinha um dragão na frente de Jerusalém, tá bom? De uma das portas dela tinha um dragão, e esse dragão representava o Deus Israel, que o Messias chegou e chutou a bunda deles de lá e todos os seus filhos. E a casa ficou deserta. É o que diz as Escrituras. Monte Nebo, lugar onde Moisés avistou a terra prometida.